está começando agora o programa É Assim que se Fala Português. Este programa é produzido pelos acadêmicos de Jornalismo e Direito da Faculdade Maringá. No programa anterior, falamos para você que a linguagem é interação, que nós a usamos para alcançar objetivos como informar, mudar a opinião de alguém, fazer rir, chamar atenção para um fato e discutir um assunto de forma mais aprofundada. Vamos falar hoje, então, de questões que muitas pessoas têm dúvida quando falam ou escrevem, e cujo emprego adequado faz toda a diferença para se obter o sucesso desejado na vida acadêmica e profissional. Mas antes disso, é preciso pensarmos um pouco sobre a língua oral e a língua escrita. Para você, Altair, há diferença entre essas duas? Acredito que sim, Renata. Claro que essas diferenças, de maneira mais ou menos acentuadas, dependem de vários fatores, como a própria situação de uso da linguagem e seu interlocutor. Esses dois fatores vão definir as características do meu texto falado e escrito. Você já observou uma notícia quando é escrita e a mesma notícia falada? No ato da comunicação, ainda que as duas formas sejam feitas com a linguagem culta, a notícia falada tem aspectos mais informais. Por exemplo, a apresentadora Sandra Nemberg do Jornal Hoje diz: "Agora a gente vai mostrar para você um fato curioso ocorrido em Minas Gerais." Esse agente, nós sabemos que é um uso da linguagem coloquial. Não é errado, mas trata-se de um uso menos formal. Mais formal seria: "Agora o Jornal Hoje vai mostrar para você." E se fosse na notícia escrita, esse agente seria imediatamente substituído pelo nome do jornal ou pela locução verbal. Continuando, essas diferenças entre a fala e a escrita também dependem de vários fatores como a idade, a profissão, posição geográfica que ocupa o falante e a questão social. Para entendermos os usos da língua e possíveis diferenças entre língua falada e língua escrita, vamos conhecer primeiro dois conceitos básicos: a língua e a linguagem. A língua é um sistema gramatical pertencente a um grupo de indivíduos. Ela representa o sistema de signos, que permite a comunicação entre os indivíduos de uma mesma comunidade. Exemplo: nós brasileiros falamos a língua portuguesa, que é nossa língua oficial. E a linguagem, Renata? A linguagem é todo o sistema de sinais, que serve de meio de comunicação entre todos os indivíduos. É a capacidade natural que o ser humano tem de se comunicar, seja por meio de palavras, gestos, imagens, sons, cores ou expressões. Assim, para se comunicar e interagir, você lança a mão de vários recursos, como, por exemplo, os gestos. Podemos nos comunicar só usando os gestos. Quantas pessoas viajam para a Europa sem dominar a língua inglesa ou mesmo a francesa e a espanhola? Elas se comunicam basicamente apontando, mostrando o que querem e precisam, e se comunicam muito bem. A linguagem, Altair, é muito mais ampla e dinâmica em termos de comunicação. Já a língua é restrita e específica, pois se limita a uma ou mais comunidades falantes daquele idioma específico. O processo de interação ou comunicação ocorre por meio da linguagem falada ou da escrita. Vejamos as características dessas duas formas de comunicação. Língua falada: espontânea, individual, pessoal. Língua escrita: planejada, pensada. Língua falada: vocabulário simples e direto. Língua escrita: vocabulário sofisticado e preciso. Língua falada: menos preocupada com a gramática. Língua escrita: sujeita às normas gramaticais. Língua falada: a mensagem é transmitida de forma imediata. Língua escrita: o leitor precisa decodificar a mensagem. Língua falada: presença de autor e leitor participante. Língua escrita: contato indireto com o leitor. Língua falada: frases mais curtas. Língua escrita: frases mais longas e elaboradas. Língua falada: recursos extralinguísticos, como gestos, postura, expressão facial. Língua escrita: ausência desses recursos extralinguísticos. Faz muito tempo que se entende como correto o uso da língua culta para a elaboração de textos, embora saibamos ser complexa a sua absorção. Agora, um exemplo da língua falada. Fazem tempos atrás que nós consideramos correto o uso da língua culta na hora de fazer os textos, que a gente não sabemos. Um outro exemplo de língua escrita. Este texto é para eu ler. E na língua falada, este texto é para mim ler. Veja que na frase de língua escrita há emprego gramatical adequado, inclusive a impessoalidade marcada, que se entende que, já na falada, há um uso bastante recorrente na língua oral.
É muito comum ouvir: fazem horas que Maria foi embora, ou fazem 3 anos que mora em Maringá. Esse fazem é inadequado, porque o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, é impessoal. Portanto, deve ser usado sempre no singular. Faz e não fazem. Olha mais essa dica. O uso do atrás indica uma redundância na frase. Fazem tempos significa que já passou. Então, não é necessário o uso do atrás. E depois, o emprego do ali, do agente e a concordância inadequada do "o sabemos". É comum ouvirmos não só estudantes universitários cometendo esses deslizes, como também profissionais, que têm curso superior e usam essas formas menos cultas. Quando se trata de texto escrito, esses mesmos deslizes nem sempre são transferidos. Não é que todos os usuários cometem esses deslizes na oralidade, mas são situações que ocorrem sim. Essas diferenças de uso existem, como já falamos, devido às próprias características e circunstâncias em que surgem os nossos textos e discursos. Essa questão é bastante discutida no mundo acadêmico, não só pelos professores que ensinam português ou pesquisadores. Há também sujeitos que observam esses usos e refletem sobre eles e gostam de discutir o emprego do nosso vernáculo. E no próximo programa vamos conversar com acadêmicos para saber o que pensam sobre a questão da língua falada e da língua escrita. Até lá, tchau! Até a próxima, tchau!